mandou mensagem. Ele deve chegar a tempo. As duas aulas já não tem, a outra já. Lá, tudo de novo. Ana Lúcia, Ariane, Eliane, Isabela, Jailza, Marilene, Marlene, Rosiane, Shirley, Simone, Presente. Simone Salles, não sei, Tatiane, Fabiana, Vanessa, Delma, Adriane, Isabel. Ó, saiu Mônica, saiu Selma. Essa Tatiana também parece que saiu. Aqui não está falando para mim, não. Tá, não, mas Joélia, Lucimar, Luciana, Kathleen, Gabriela, Argel. Aham, tudo tá em vermelho. Agesmilde. Pelo amor de Deus. Salles também. Mônica. Aslenilda. Selma. Agesmilde. Agesmilde. Trava-língua. Trava-língua. Vamos lá, então. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Semana passada nós falamos sobre o quê? Brinquedo reciclado. Foi? Semana passada nós estávamos fazendo trabalho. Claro que não. Aí a outra nós tivemos aula para dia 25. Só porque eu falei que ela está linda hoje, ela está pensando que É verdade, é gente. feriado. Mas, gente, Nós pegamos Falando feriadão. nisso, colocaram falta para mim, dia 25. Hã? eu não faltei nenhum. Não sei, você estava aqui. Aí estavam me perguntando por que eu falei para a recepção. Aí eu não sei o que não faltou. Confere aí, dia 25. Aconteceu uma vez comigo. O problema é que eu acho que eu não consigo visualizar nem tirar. Ah, tá. Mas ela veio, ela fez o trabalho dela, fez até foto dela. Até ela que veio desprevenida. Dia aqui, 25. Mas ela dica do Como é que é o seu nome? Eu só tenho uma foto. Verdade. Ah, eu não consigo fazer. não é liberado. Então, comunique lá, ou senão eu comunico. Eu estou com esse mesmo problema com a turma de ontem, com a senhora. Um dia anterior da aula, ela veio, mas eu não coisei. Então, na aula passada, a gente fez a montagem de brinquedos, certo? Show de bola. Aqui, ó, essa da tia, Menina, você acredita que ela vai com a... Como é que é o nome dela? Peraí que eu vou lembrar. Joana. Joana. Tá com a Joana? É, tá com a Joana. Ela tá sem a cara já, né? Oh, meu Deus. Porque ele ficou assim, sacudindo bichinha, e a cara dela já foi pela Léo. Mas continua lá. Direto e reto, eu vejo ela Rodando. peregrinando pela casa. Se não é lá em casa, na casa da avó dele. É assim. Ele gostou. Obrigada. Não, eu queria saber quem é que saiu. Eu tô olhando aqui a Tatiane, que Fifi. não me chama. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre referencial curricular nacional. Você sabe o que significa isso? Não me passa pela cabeça o que seria? Então, vamos lá. Quando a gente fala referencial, é referência de alguma coisa. Pode falar referência do ponto. Ah, se você saltar em tal coisa.
Não, de boa, de boa. Vai te preparar eu aqui? Não. Não, tá bom. Então fica aí. É a mesma coisa quando a gente vai dar a referência de ponto. É próximo a BH. É próximo ao CECAP. Então, é uma referência de alguma coisa. Entende? Então, quando a gente fala referencial curricular nacional, então é referência do currículo que tem nacional, que abrange, não. Que abrange a nossa educação, tá? Porque cada escola tem um currículo. Não é currículo igual a gente tem de trabalho, não. É um currículo o que é dado durante o ano todo para aquelas crianças. Tá? Então, a gente vai falar aqui, ó, a conjunção lá embaixo. A conjunção desses fatores, né? Não, lá em cima, para vocês começarem a entender. A expansão da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma crescente nas últimas décadas. Concorda? Sim. Ok. Então, é algo que vem crescendo, não diminuindo. Então, vem crescendo. Não é do jeito que a gente quer? Não é, mas está crescendo. Né? Acompanhando a intensificação da urbanização, a participação da mulher. Ana Lúcia. A participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização e estrutura das famílias. Por outro lado, a sociedade está mais consciente da importância das experiências na primeira infância, o que motiva demandas por uma educação institucional para crianças de 0 a 6 anos. Então, quando a gente fala assim, acompanhando a intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho. Antigamente, as mulheres trabalhavam? Então, hoje, nós temos mulheres empreendedoras no mercado. Né? Que você chega lá com um currículo debaixo do braço, atrás de um emprego, e você vê atrás da cadeira o quê? Uma mulher empoderada. Né? Aonde ela tem os homens, né? Que antigamente não tinha isso, né? Que era ao contrário, era um homem e as mulheres. Ordinados, né? Isso aí. Era os homens. Hoje é os homens. Que hoje tem mulheres que preferem os homens do que as próprias mulheres. Ou tem mulheres que preferem que na empresa só mulher. Né? Igual a estilo, calçados. Ela só tem mulher na loja dela. Só tem mulher. Você não vê homem nas lojas dela, não. É só mulher. Entende? Então, tem mulheres que gostam de mulheres trabalhando para ela, mas tem mulheres que gostam de homem, tá tudo bem. Mudança na organização e estruturas das famílias. Antigamente, quando a gente falava família, era quem que a gente falava? Pai, mãe e os filhos. Avó, avô. Hoje nós temos qual estrutura de família? Homem com homem, mulher com mulher. As nossas estruturas hoje familiares estão mudando. Tá? Não estou aqui apontando o dedo que é certo e errado, mas estou falando de estrutura de família. Que hoje nós vamos na escola e vemos 2 homens levando criança na escola. Da hora você vê 2 mulheres levando. Eu conheço uma duas mulheres. Né? Aí, quando desceu, tinha um rapazinho sentado no banco. Segurou. Tão difícil. Como uma mulher se relacionando, eu fiquei assim, que coisa mais linda, porque não se vê mais. E eles têm um carinho muito grande. Pode entrar.
Você falou que não é Chile, não. Falou que não é Chile. E eu falando que seu nome era Isabel. Isabel, então, não tô ficando doida não, gente. Tem sim. Isabel é aquela menina com cabelo de dois, não é? O nome dela é Chile. Valeu? Tem, Isabela. Só que a gente não conhece, a gente comentou de não sabe quem é ela. Se chama ela. Ela estava trabalhando na Garota, não? Hein? Ela estava trabalhando na Garota? Eu não conheço, gente. Ela falou que estava trabalhando numa creche. Aquela que vem com a menininha, como é que é o nome dela? Que a menininha que chama Ana. Creche é ela que, mas tem outra, que trabalhava numa creche particular e depois estava trabalhando numa garota. Não lembro dela, não. Não lembro. Ela morena? Eu só lembro daquela da bebezinha aqui, que a menininha, depois a menina não voltou mais a ficar com essa menininha. E eu não lembro o nome dela. Nós temos que nos atualizar aí na sua foto, né? Olha a outra que nós tivemos a Página 64, Chico. E aí, as nossas estruturas de família estão mudadas, né? Não estou apontando o dedo que é certo e que é errado, tá? Se tem criança rolando no meio, o que importa para mim é o que eles estão dando para aquela criança. Entende? Aí, eles é que vão se explicar da onde, se a criança perguntar de onde eles vieram. É por conta deles, não nós. Entende? O importante é que eles tenham igual o contato, né? Eles têm filhos adotivos, né? Então, igual Isso. Então, nada contra. A gente vê o que ele posta das crianças e tá tudo bem, né? O ruim se ele estivesse fazendo maldade com a criança, aí a gente teria que intervir, né? Como sociedade. Mas nós vemos que as nossas estruturas familiares estão mudando, né? E hoje, querendo ou não, a sociedade, ela aponta o dedo ainda. Tem uma discriminação por isso, né? Enfim. E aí, a sociedade está mais consciente da importância da experiência da primeira infância. Então, a sociedade, o quê? Ela acha importante a primeira infância da criança, né? Que são os bebês, a criança, porque a criança ela precisa de contato com outras crianças, ela precisa de ter contato com o adulto, ela precisa ter contato com os brinquedos, areia, grama, sol e tudo mais. Tá? A conjunção desses fatores engessou um movimento da sociedade e de órgãos governamentais para que o atendimento a essas crianças de 0 a 6 anos fosse reconhecido na Constituição Federal de 1988. A partir de então, a educação infantil em creches e pré-escola passou a ser, ao menos do ponto de vista legal, um dever do Estado e um direito das crianças. Vou entregar o bilhete, não esqueça. Eu tirei não, né? Um é da aula passada e outro dessa aula, tá? Alguém ficou sem? Todo mundo tem. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, destaca também o direito da criança a este atendimento. Então, a partir da nossa Constituição Federal, que ela é muito importante, né? Tem coisa que deixa a gente triste? Tem, muita coisa. Que é ali que o advogado vai em cima para tirar o preso dentro da cadeia. Mas, enfim, né? A gente vê que... Ai, que susto, você deu um barulho aqui dentro. Então, a educação, a partir de então, dessa Constituição, é entre. Hello! Ai, seu nome, amor? Simone Salles. Se você não colocar lá, não fica meio difícil. Bem difícil. A outra que chegou, China, e a outra... Não, a China eu já coloquei. E o dela?
Fabiana, eu coloquei também, viu? Já coloquei? Ela até reclamou no dia 25. É. Ah, é verdade, é verdade. Tá vendo, gente? O professor não tá vendo a cabeça, não. Fechou o tropeiro. Ah, Não, a outra, a outra. Não, É, 64. olha só. Gente, Mas como... não, para não poder ficar esquecido, eu tô lembrando. Olha, gente. Olha, gente. E aí, a nossa Constituição trouxe o quê? Que é uma honra isso. Que é um dever do Estado e o direito da criança ela estar na escola, tá? Então, a nossa lei da Constituição fala que é um dever da criança estar na escola e do Estado proporcionar isso para ela, né? Tanto é que quando você vai fazer a inscrição de uma criança na escola, se não tiver vaga, primeiro que ele não pode negar vaga. Bom, se não tiver à tarde, se não tiver de manhã, aí tudo bem. Por quê? Não tem vaga, não tem para onde colocar a criança. Vai colocar a criança onde na sala de aula? Você não está abarrotada, está contado certinho. Então, 64. E aí, eles te dão um outro caminho para uma escola mais próxima assim, do bairro, né? Porque é o direito da criança na escola. Mas, professora, meu filho só tem 2 aninhos. É o dever dela estar na escola? Não. Ela está lá para ter interação com outras crianças e aprender praticamente, né? Juntamente. Mas a obrigação da criança estar na escola é a partir dos 4 anos. Então, o direito da criança é obrigatório a criança estar na sala, na escola, a partir de 4 anos. Abaixo disso, não tem necessidade. Só a necessidade do pai e da mãe mesmo de colocar. Tá bom? Quanto tempo que começou? Tem um bocadinho de tempo. Tem um bocadinho. E na época, quando eu fazia faculdade em 2019, eu me formei, já era obrigatório. Não, e tem agora já é 4, né? Tem um Agora é tempinho aí. 4. Porque com 6 anos ele está na fase Era do pré-escola. final. É isso aí. Agora tem que ir para creche. Tem que ir para a escola. Por isso que aumentou o moço também. Ah? Por isso que aumentou o moço Sim. também. Sim. E agora é berçário também. Sim. E aí tem algumas escolas que têm berçário. E tem escola que só começa com 4. Com a filha, que trabalha no CEMEI, e ela falou que estava no berçário ali no CEMEI. Tem ali no quadro ali, vai ter berçário. Tem berçário. Mas como ela está trabalhando na escola? Você conseguiu? Sim, né? Eu fiz ensaio, mas não com os 2 que eu tô no sábado. Vou sair deles. Que legal. Você toma conta de criança? Na verdade, eu sou Conte da sobre. coordenação. Você é auxiliado para acabar a Que legal. Eu ia ser de berçário. Aí elas começou comigo. Aí botou como auxiliar da coordenação. Que bom. Aí você aprende pra caramba, tá? Nossa! Você aprende pra caramba aí. Os professores não gostam muito. Claro. Porque quem queria estar lá? Elas. Quem se sobressaiu? Mas é muita coisa. É. Mas ali você aprende muito. Até porque eu quero fazer pedagogia. Então, pra mim, deve ser. Você aprende muito ali na coordenação. Por mais que você vai lidar mais com coordenação lá, também. Então, lá no criança do CEMEI não pode ficar na coordenação. Ah, menino, vai lá para a coordenação, fica de castigo. Antigamente tinha. Hoje não pode. Hoje não pode. Então, é só particular. Eu estou trabalhando em restaurante, mas não quero ficar lá. Não tem ninguém, não. Não estou falando na escola privada. Ai, privada para você. Eu até falei que não faço nada, porque eu estou estudando. Aí, não, qualquer hora. Mas falta privadinha também. Com certeza. Isso acontece mesmo. Mas você está gostando, Chico? Fica melhor. É bom. Se fosse uma Vida escolar não é fácil. Eu falei para você que não é fácil. O salário é melhor também. Sim, porque você tem que
Não, senhor, porque ela Os não outros faz. filhos da mãe. Aham. Tipo, a criança está com uma mordida de todo tamanho, não, pai, vai passar, não sei o quê. Então, ele já começou, não Aí conversou o menino nada que com a família. mordeu, você tem que tratar muito bem. É isso aí. Ai, Aham. É. Aham. eu tenho que virar para a mãe dele. Então, o menino mordeu, que bom, hoje ele vai dormir bem. É. A mãe da Tia pode. E aí, Aí nossa, ela vai falar. e aí a nossa Constituição veio para nos alertar sobre isso, né? Veio nos mostrar para isso, que é um dever dele. A criança, ela tem o direito de estar na escola, tá? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? A palavra é estranha, mas é o ECA. Mas ele não é. Ah, Ele não é, né? Eca. não, tem Porque duplo se não tivesse sentido. ele, se não tivesse ele. Então, a gente vê que destaca o direito da criança. Então, o ECA, ele vem destrinchando os direitos que a criança tem perante a escola, perante a sociedade, perante qualquer coisa. Então, a criança também deficiente tem tudo lá destrinchando qual o direito que ela tem, tá? Por exemplo, o direito que a criança tem de sentar na cadeira deficiente, sentar na cadeira amarela. Isso tem lá, é um direito dela. Lá no papelzinho, lá no ônibus está escrito, né? Fala que se você que é preferencial para aquelas pessoas. Se aquelas pessoas não estiverem dentro do ônibus, você pode sentar. A partir do momento que entrou uma pessoa grávida, uma pessoa com criança de escola, você está licença individual. E muitas pessoas não entendem isso. Não faz isso. Não fazem isso, que é um direito da pessoa. Mas tem um motorista lá em Jardim Tropical, quando entra um idoso, uma criança, Ele fica parado ele até... fica parado. Até Aí tem uns lá, né, uns mal informados, a gente pode falar outra coisa. Uhum. Que coisa não tá indo? Aí ele fica e olha para trás. Por favor, gente, alguém se levante. E não pode fazer. Pois é, tem motorista que faz isso, mas tem motorista que não faz isso. Lá em Tropical. Não faz. E aí, eu vou passar batom, porque eu estou com quarto. Estão falando bom, sabe? Fica Ah, não, quando você o vai passageiro pular do não... assunto. Olha, Não, quando o passageiro não pode entrar pela frente aqui. Tipo, não tem como entrar. Aí abre a porta dela, a gente não paga. Não paga. Paga, ali no terminal ali. tem alguns Você não paga. tem alguns ônibus que tem a cadeira da frente ali, que se você entra pela porta da frente, tem as cadeiras. Tem alguns ônibus que tem escrito assim, ó. Passageiro que não puder pagar, rodar a roleta, entre pela porta do meio e pague a passagem. Mas nem todo mundo faz isso, não. Não, eu sei não disso. paga. Alguns mal informados. Mas aí pessoas que têm o quê? Falta de educar? Uns é mal informado, outros é pilantragem mesmo. Claro. Sabe? Porque sempre fica bem fingindo que não é E coisa. aí, Vai voltar para por favor, É, obrigada, tá bom. de nada. Então, aqui, olha, gente, eu faço brincadeira assim, se Mas você tem que ser assim. tá, professor. vocês me avisam que a gente vai parando. Tira uma aula só para conversa besta. Não pode não, ali. Se olhar também a parte da frente. Aqui, ó. Tomou meu filho com pego hoje, tá? É mesmo? Aham. Vai. Ah, Olha, eu Não vai a próxima. não, vai trazer nada. Eu só tenho duas. Aí ela tá chegando, cadê o meu? Eu só tenho duas. Por que tu não pegou a outra marmita dela? Naturalmente, não. Ah, Nossa, ela também igual. Boca de sacola, né? É o quê? Do gostei. Não, presta atenção. Eu estava dando jeito. Pode explicar para as meninas. Eu estava dando jeito aqui, gratuito. Aí acabou, eu desci, elas estavam lá embaixo. Aí eu falei, deixa eu ir comer, porque eu trouxe goiaba e trouxe maçã para me comer. Até eu cheguei em casa e comer alguma coisa. Aí ela, pessoa com fome mesmo,
Falei, então, eu tô. Eu vou comer minha fruta, porque eu sou a pessoa feliz. Deus vê. Aí, ela, então, professora, trouxe o feijão tropeiro. Aí, meu olho fez assim. Esse aqui, eu amo feijão tropeiro. Eu amo qualquer jeito que você me der feijão tropeiro. Eu amo feijão tropeiro. Não gosta, não? Eu gosto sim. Esse daqui? Aonde tem feijão tropeiro? Como, gente? A gente precisa um monte de coisa que cada menina pega ela assim. Pega ela assim. Pega ela. Olha lá. Eu pedi olha aqui. Eu ainda dividir com ela. Ai, gente, olha, eu não sei. Vou botar pra trás. Vou pensar fora. Vamos parar, não. Ó, presta atenção. Vamos lá. Virou a página. 65. Característica do referencial curricular nacional para a educação infantil. Eu vou pedir para vocês grifarem toda essa parte todinha até o ponto final. Porque quando eu perguntar para vocês da prova, o que é RCN? Vocês vão colocar, é um documento Deixa eu anotar. em conjunto. Não, Já tem aqui? eu estou pedindo para vocês grifarem. Só gritar aqui, ó. É um documento. Página 65. Primeiro parágrafo. Esse documento constitui. Me ajuda a produção. Ela está fazendo. Calma. A Alicione, lá no leitinho dela. Pode tudo, mas eu vou resumir, tá? É um documento, tá? Então, RCN é o quê? Um documento. Fechou? Um documento em conjunto de referências e orientação pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Ok, mas você vai pegar a apostila e vai ler. Pode? Não. Estudar em casa. Ah, não. RCN. É um documento de Isso. Que visa implementar Deixa a gente falar um pouquinho. Não. Tá? Tipo, uns minutinhos. Assim. Vai depender se me trazer um feijão tropeiro. Vou entrar aqui, né? Dois feijões Gente, eles vão conquistar eu com estômago, né? Não, feijão tropeiro. Ei, você gosta de capitão? Gosto. Então, aí, ó. Vocês estão me italiano, ó. Não, Aí, eu não tenho nada também, não. eu gosto de feijão só com alho. Isso aí. Amanhã tem carne de panela, peixe. E como é que é a referência? O que significa referência mesmo? Ah, que olha. Então, o que é um RCN? É um documento de referências, tá? Pererê, parará, parará, parará. Grifem isso aí, tá? Essa pergunta que você tem que colocar aqui é... Não precisa colocar tudo. Vocês têm que saber Saber o que é. o RCN é um documento referencial, pererê, parará, tá? Só para vocês ligarem o que significa o RCN, beleza? Mas aí você tem que colocar aqui. Eu coloquei aqui, ó, já tem aqui, ó, RCN. Referencial curricular nacional. Eu só não coloquei ele aqui embaixo, fica melhor.
E aí nós temos a consideração sobre as creches e pré-escolas. Tá? O atendimento institucional à criança pequena no Brasil e no mundo apresenta ao longo de sua história concepções bastante divergentes, né, sobre a sua finalidade social. Grande parte dessas instituições nasceram com o objetivo de atender exclusivamente as crianças de baixa renda. Lembra que a gente estudou aquelas crianças pobres? Então, ela foi feita com intuito para isso. Só que eles viram que tinha que melhorar muito mais. E hoje nós estamos aí. O uso de creches e de programas pré-escolares como estratégia para combater a pobreza e resolver problemas ligados à sobrevivência das crianças. Foi durante muitos anos, como a gente já estudou. Justificativa para a existência de atendimento de baixo custo, com aplicações orçamentárias insuficiente, escassez de recursos materiais, precariedade de instalações, formações insuficientes de seus profissionais e de altas proporções de crianças por adultos. Então, antigamente, nossas crianças eram vistas como adultas, não eram vistas como crianças, tá? Hoje nós vemos nossas crianças como crianças, porque a criança ela tem direito de brincar, de correr, de soltar pipa, de jogar peão, de pringar de pique-esconde, massinha e tudo mais. Banho de chuva, banho de mangueira, ela tem direito a tudo. Beleza? Considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 6 anos, as experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios. O que significa embasada? Algo concreto, tá? Algo embasado. Quando a gente fala assim, a lei tal está embasada na lei tal. Então, é para confirmar aquilo que está ali, veredito. Tá bom? É confirmação, para isso aí, prazer. O respeito à dignidade e aos direitos da criança, considerados nas diferentes individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas. Lembra da família? Da família, do papel da família hoje está diferente? Então, isso também inclui, tá? Porque as suas diferenças individuais, cada família é única, cada família, cada criança é única, tá? Sociais, ele vai trabalhar a sociedade com a criança. Econômica, a questão do dinheiro, não vai ter criança com dinheiro na escola, vai ter criança que não tem dinheiro, né? Culturais, a criança ela traz uma cultura com ela. A cultura não quer dizer que ela é indígena, ou ela é quilombola, ou ela tem a cultura da casa dela é assim, tá? Étnicas, a pessoa é mais negra, a pessoa é mais branca, a pessoa é amarela, a pessoa é azul, étnicas, tá? E religiosas, uma criança pode ser crente, outra pode ser adventista, outra pode ser muçulmana, outra, tá? Eu nunca peguei uma criança muçulmana, mas aqui não tem nem como, né? Aqui tem esse? Tem Vitória, Aonde? não sei se for mais também, mas eu já passei por essa. Nunca vi. Volta. Muçulmana. Mesquita. Mesquita. É enorme. O nome da igreja de pessoas muçulmanas é Mesquita. Sim, ela falou mais não sei o que lá. Minha nossa. É o feijão tropeiro. É uma igreja que tem a minha irmã foi até no casamento muçulmano, eles usam até os gorrinhos. Eu sei que já Não sabia, não. Onde é? Tem, eu não sei, a minha irmã foi até no casamento. Não sabia, não. Aqueles gorrinhos. O direito das crianças a brincar como uma forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil. O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, interação social, ao pensamento, à ética e à estética. A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção das mais diversificadas práticas sociais,
sem discriminação de espécie alguma. Atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. A este princípio, cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viver experiências prazerosas nas instituições. Só para falar uma coisa aqui, a professora ontem, ela leu a história O Mistério da Caixa Vermelha. Já ouviu falar? Depois vocês procuram, eu não sei onde que ela tem, onde que ela viu essa história. O Mistério da Caixa Vermelha. Talvez eu vou procurar e vou trazer para vocês, para ler para vocês. E aí, a história é bem assim: passa alguém na rua, vê a caixa vermelha, abre, fica surpreso, fecha a caixa e leva para outro lugar. Outra pessoa passa, vê a caixa, abre a caixa, fica surpreso, ri, faz careta, fecha, deixa em outro lugar. E aí, no final, todo mundo vê o que tem dentro da caixa. E aí, a caixa que tem na caixa é um espelho. E como espelho? Essa dinâmica. Não, você falar. E aí, a gente fez as crianças lá na escola. A professora contou, a gente embalou a caixa de sapato vermelho e colocamos o espelho lá dentro. E aí eles queriam saber qual era o mistério, porque eles viram a caixa, estavam querendo saber que era o mistério. Eles acharam que era de tudo. E aí ela chamou uma criança de cada vez e falou assim, ó, quem vier aqui ver a surpresa da caixa, não pode falar para o coleguinha do lado o que é, porque cada um vai experimentar o que é o segredo da caixa vermelha. E aí ela foi colocando, abrindo. Cada um, tipo assim, fulano de tal, vem cá ver o que tem na caixa. Quando eles chegavam lá, eles ficavam tipo assim, é só isso, fazer cara de tal também. E teve um último que a gente ficou assim. Aí fez assim, ó. Mas, tipo assim, para eles, quando a gente fala que tem direito, antes de tudo, de viver experiências prazerosas nas instituições. Isso é um prazer, porque eles saíram de lá, com certeza, um ou dois ou três ou todos, falaram com a família, que eles viram uma história e eles se viram no espelho. Então, é legal, isso é uma experiência nova para eles, né? E aí a gente falava como eles são importantes para o papai, para a mamãe, para a tia Ruth, para a tia Viviane, para toda a escola. Então, traz para ele uma identidade. E aí a gente iniciou essa semana mostrando para ele a identidade que ele tem. E cada um é diferente nessa história, né? Isso é legal. E aí a gente vai falar sobre a criança, né? A criança, a concepção de criança é uma noção historicamente construída e, consequentemente, vem mudando ao longo dos tempos. Por quê? Porque cada dia uma criança nasce, uma criança faz uma coisa diferente. Hoje a criança ela pode estar batendo palminha, amanhã ela não está sabendo mais bater palminha, ela está querendo pegar o pé. E depois do pé, ela quer engatinhar. Então, cada dia a criança aprende uma coisa diferente, né? Então, ela muda durante o longo do tempo, né? E antigamente, as nossas crianças nasciam como? Nossos bebês. E ficava o quê? O quarto? 7 dias dentro do quarto. Escuro, não via claridade. Então, hoje, nossas crianças nascem como? Está quase com o celular na mão. A minha filha não fica na tela. Já nasce. Olha para ver de onde está vindo. Porque ela veio. Então, a criança muda, é isso que eu venho falando, mudando ao longo do A tempo. mãe, durante a gravidez, vê tanto TikTok, tanto que o tantos vídeos que Não tem nada a ver, não. Pois é, claro que não, isso barulho que a criança sente. eles só vão sair. Ela só não vai saber o que é. Eu só falo. Ela só não vai saber o que é, mas ela vai ouvir som, vai ouvir barulho. Entende? Então, isso influencia sim a criança. Né? Querendo ou não, influencia aí. Então, a nossa Trabalhou na educação? Trabalhou na educação? Não. Porque eu não trabalhei. Eles abrem o olho do neném na hora que sai barriga, você sabia? Sim, eles fazem os testes. Né? Não, porque o neném nasceu enroladinho. Aí eles vão lá, abrem, fica
Na cara, Um também na pinga no caminho. Aí abre o outro. É. Então, quando a Mas mulher a pega, o gente menino tá com saúde, o olho aberto. aí vocês passam pra gente. É uma coisa para clarear, eu esqueci o nome agora. Mas aí eu te pergunto, mas tem neném que já nasce com o olho aberto. Mas todos eles Eu eles tenho ficam no que negócio ficar que acaba de nascer de Não, repente. sim, pingar o trem Quando eu vejo que eu olho. tenho carro com cesárea, aí eu neném É para tirar, é para tirar. Aí coloca logo para não fazer Porque a criança abre e fecha o olho dentro da barriga. Porque o índice que hoje está com 24 dias. Ah, é? Graças Sim. a Deus, né? Nasceu A criança dentro da barriga ela é normal. 17 dias. Porque não Só sabe que que ela não Não. Mas depois, né? Um monte de água, fica envolvida aquela boca de água. E a criança não Deus, sabe, Deus mesmo. É mistério que ninguém sabe o que é Deus. Quem que ela falou, gente? que era feio, Ela é 16 meses, 17 feia. dias. Pelo amor de Deus, gente. A mãe chegar e falar uma coisa linda da mãe. Não, gente. Não é mesmo isso. E ainda nasceu com cabelo, viu? Mas é mesmo, meu sobrinho nasceu feio, viu? Com cabelo. Eu aberto. Isso na minha próxima lá foi aula, aí o bastante. cabelo, Meu filho nasceu lindo. Eu falei, não tinha, o não meu sobrinho nasceu Ele parece um bebezão. Eu vou tentar achar e mostro pra vocês. Hoje é lindo. Agora, mais menino prematuro, gente? Não, aí você está falando de prematuro. Prematuro, eles ainda não estão formadinhos 100%. Então, eles vão parecer um ratinho mesmo de laboratório. Mais lindo da mãe, eu olhava pro meu assim, o seu é bonito, meu não tá muito. Você era feio de Nossa, gente. Nossa, falar em prematuro, menina, tem Hoje a só coisa um mais negócio que eu achei que tem uma menininha lá na escola, aniversário, Olha os copos agora. ela tem hoje, ela tem 5, 6 meses hoje, né? Ela entrou no berçário prematura com 1 mês. Não sei, você acredita? Lá Um no mês, Tá falando, ué. ela entrou no berçário. Gente, quando as professoras contou pra mim, eu fiquei chocada. E era Não. prematura, cara, nova. Mas fica mesmo. Ela pega de 0 a 6 anos, 7 anos. Mas fica mesmo, porque eu não. Eu não Eles colocaria, falam, não. acho que ela é toda pequenininha. E ela é ainda. Você requer mais cuidado. Não, ela tem 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Ela tem agora? É, agora. Ela não anda, Aí. as perninhas dela é toda tortinha. Olha aqui, assim, gente, ó. ó, o menino que era feio. Não, é meu. Ó, o menino que era feio. Esse aqui, não, esse aqui já nasceu bonito. Esse aqui não sei quem puxou, não, mas ele já nasceu bonito. É meu filho. Eu tinha puxado o marido, que a Sabe a minha história da fala, coruja? Olha só isso aqui. Ele nasceu 6 meses e 17 De achar lá para vocês verem. Bonito. Nasceu 6 meses e 17 dias. Ele tá, sabe qual que é a minha bonita? Esse aqui já nasceu bonito. Esse aqui, ó. O outro nasceu feio. Eles fizeram almoço para mim. Eu não vou achar que não. Eu nasceu feio? Não, Não é que nasceu feio, nasceu de 6 meses, aí é. Ah, mas ele já foi 6 meses, gente. Oxi. É, tá muito feio. Você fez depois. Nasceu 6 meses. Ó, esse aqui já nasceu bonito. Da bunda virada para a lua, pro sol. Seu filho? Meu filho. Você não fala isso pra ele, não. Hein? Ele não tinha. Mas ele parece com você. Sim, Emerson parece comigo. Não, esse aqui não parece, não. Esse aqui parece mais com você. O outro, mas não. O outro parece. O Fê parece O Parece que você ele parece. O Fê parece que O primeiro foi que parece com ela, e ela fez com ela. ela tá chamando de Fê, parece. Esse aqui tem 24, é o filho dele cancelou. É um mecânico. É um mecânico. É um mecânico. É o mais velho ou mais novo? É Mas o é mecânico. mecânico. Só que manda Mas um lá. 32. Mas ela é Vamos lá.
não se apresentando de forma homogênea, nem mesmo no interior de uma mesma sociedade étnica. Lá embaixo, outras crianças no mesmo lugar. Viram outras crianças? Sim. Outras crianças são protegidas de todas as maneiras, recebendo de suas famílias e da sociedade em geral todos os cuidados necessários ao seu desenvolvimento, né? E aqui em cima, lá em cima, boa parte das crianças pequenas brasileiras enfrentam um cotidiano bastante adverso, que as conduz desde muito cedo a precárias condições de vida e ao trabalho infantil, ao abuso e à exploração por parte de adultos. Aí vem a parte que eu li agora. Então, o que acontece? Na escola, nós vamos ter esses dois tipos de criança. A criança que vai ser cuidada pelos pais e pela sociedade, porque ela é limpinha, porque ela é bonitinha, ela usa um laço de todo tamanho, ela usa perfuminho, porque ela é cheirosa. E vai ter criança que chega lá com a bermuda rasgada, com a cueca suja de cocô, entende? Com o cheiro de cama ou com o cheiro de mijo. Então, nós vamos ter essa desigualdade dentro da sala de aula, né? E aí, a gente vê aqui também que conduz desde muito cedo a precárias condições de vida e ao trabalho infantil. Hoje nem tanto a gente vê porque as crianças estão na escola, mas a gente ainda vê algumas crianças na rua pedindo alguma coisa, né? Pedindo, vendendo bala dentro do ônibus, no sinal, e tendo que ser atropelado. Isso aí, o que acontece? É um adulto que manda, não é a criança. Claro que tem a criança que sai por influência de outras. E a mãe está trabalhando igual doida para trazer o sustento para a criança, e a criança está nem aí para a escola. E aí que prefere ficar na rua. E tem a situação que o pai manda a criança para a rua para vender bala. Entende? Então, vai existir crianças assim, que não quer saber de estudo, mas quer saber da rua. Então, a rua, infelizmente, vai ensinar o lado mais ruim dela, para aquela criança. Tá? Essa dualidade revela a contradição e o conflito de uma sociedade que não resolveu ainda as grandes desigualdades sociais presentes no cotidiano. Então, a mesma sociedade que mima aquela criança toda bonitinha, perfumada, com roupinha bonitinha, ela, ao contrário dessa, ela ela maltrata aquela criança que é pobre, que não tem condição da mesma criança que tem dinheiro, tá? Infelizmente, a nossa sociedade, ela é assim, né? E temos pessoas que ainda ajudam a criança. Eu, particularmente, eu não ajudo. Tá querendo comer? Eu vou lá e compro alguma coisa para comer. Mesmo que vai jogar no lixo. Mas eu fiz o meu papel. Agora, dinheiro eu não dou. Toma aqui. Toma aqui R$2, R$5. Não dou. Podem falar o que querem, mas eu, Viviane, eu não dou. Porque eu sei que é para pegar aquilo ali e fazer alguma coisa errada. Não é para levar para sustento de casa. Não é. Não vem com essa, não, que não é. Eu preciso de R$5 para inteirar um negocinho para comprar um doce para me vender na rua. Não é. R$5, e teve um dia que o menino chegou lá no ônibus, ele falou que faltava R$10. Ele ganhou muito mais que R$10 no ônibus. Para juntar o dinheiro para comprar a caixinha de doce. Então, será que ele vai comprar? Entende? Será que aquilo ali, aquele dinheiro que ele tem, que ele está conseguindo nos ônibus da vida, é para comprar um sustento para casa? Teve um dia que o menino chegou dentro do ônibus, falando que era para comprar uma televisão. Como, gente, que você vai ficar no ônibus o dia inteiro para comprar uma televisão? Então, vai sair o dinheiro da televisão. Então, nós temos que ficar de zóio. E aí, nós vemos duas imagens aí. A igualdade. Para mim, o pior do trabalho infantil, para mim, Sim. é porque tem um adulto atrás. Sim. Então, aquele dinheiro
algum adulto vai pegar e se der alguma coisa para ele, tudo bem, mas na maioria das vezes... É explorando. É Exploração. Não E vai atrás muito longe, da não. exploração financeira vem a sexual, vem a moral, vem a coisas. Isso aí. Aí quando a gente dá o dinheiro, a gente sustenta esse ciclo. Você ajuda eles. Imagina. Colabora. Teve uma época quando eu namorava com meu esposo. A gente foi ali no Triângulo das Bermudas, todo mundo conhece? Já ouviu falar? Triângulo da Bermuda ali em Marca da Praia, Jardim da Penha, alguma coisa assim ali perto. E lá tem um monte de quiosquezinho, né? De bares. E a gente sentou para comer uma pizza. A gente é de igreja, a gente não é de beber e tudo mais. Aí foi eu, meu esposo e uma amiga nossa, naquela época. E aí, a gente ficou lá, questão de 1 hora e meia. O que chegou de criança ali naquele restaurante, pedindo para a gente comprar um drops de bala, não foi 1 ou 2, foi quase mais de 5. E aí, a gente, tipo assim, a última criança, que realmente ela foi umas 2, 3 vezes lá na nossa mesa para pedir para comprar, aí a menina foi e ficou assim, fez uma questão da menina ficar na frente dela, né? Aí ela perguntou, você tem que idade? Ela, tia, ajuda aí a gente vender os drops. Então, me fala a sua idade. Ela não falou a idade. Porque sabia que tinha alguém vigiando ela. Aí, por fim, ela falou assim, sua mãe sabe que você está aqui na rua? Aí ela, não, tia, você não vai comprar não? Então tá bom. Não respondeu também. Não respondeu também. Porque tinha alguém, né, monitorando ela. Então, tipo assim, quando a gente fosse comprar, a gente ia ajudar a fazer isso. Né? O trabalho infantil, que isso é errado. Isso é crime. Tá? E aí, aqui embaixo, a gente vê 2 imagens. Que a gente fala tanto a igualdade e a equidade. Aqui nós vamos ver a diferença de uma para outra. Igualdade, quando a gente fala, é todo mundo igual. Eu tenho uma vasilhinha de feijão tropeiro, exemplo, não é nada não, só para entender. Igualdade, eu vou pegar um pouquinho de feijão tropeiro e vou dar para cada um o mesmo tanto de feijão tropeiro. Isso é igualdade, todo mundo vai comer um pedacinho. Quando eu falo equidade, é eu colocar no lugar do outro, sabendo que aquilo ali não vai sustentar ninguém, então eu tenho que pegar mais para sustentar todo mundo. Mais ou menos isso que está falando aqui na imagem. A primeira imagem está todo mundo igual nos caixotes. No outro só está o pequenininho. No outro só está o pequenininho. Por quê? Você não se colocou no lugar do pequeno, porque o pequeno não conseguiu ver. Então, isso não é uma igualdade. Você não está sendo empático com essa situação. E aqui na equidade, você tem a empatia. Porque o pequeno não conseguiu ver, agora todos conseguem ver. Tá? Então, igualdade é muita coisa. Né? A gente fala, vamos conquistar a igualdade, igualdade das mulheres. Como é que é essa igualdade? Né? Como é que é essa igualdade? Uns vão prevalecer, outros não. Só quem vai prevalecer é quem tem dinheiro. Então, não é igualdade. Entendeu? E aí, quando você coloca a igualdade para todo mundo, aí não se torna igualdade, se torna equidade ou empatia. A gente se coloca no lugar do outro. O outro está triste, então vamos se condolecer por conta dela que ela está triste. Tá? Aqui, a criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico, e faz parte de uma organização familiar, que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, igual eu falei, em um determinado momento histórico. Então, ela está hoje aqui. Amanhã, ela já pode ser um adulto. E depois de amanhã, ela pode ser um idoso. Né? E aí, a gente tem que ver o hoje. Né? É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. Então, quer dizer que o meio social marca a criança de uma forma. Como? Com a sociedade que entende do lado dela, uma sociedade
que batalha por aquilo, que quando vê alguma coisa, abuso sexual, alguma coisa, que faça alguma coisa por aquela criança. Tá? Um exemplo assim, tá? A criança tem na família biológica ou não? A gente já falou sobre isso. Um ponto de referência fundamental. Apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras instituições sociais, as crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito próprio, muito próprio. As interações que estabelecem desde cedo com pessoas que lhes são mais próximas e com o meio em que circula. As crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vive. As relações contraditórias presenciam por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas em seus anseios e desejos. Tá? Compreender lá embaixo. Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é um grande desafio da educação infantil e dos seus profissionais. Embora os conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, sociologia, medicina, etc., possam ser de grande valia para desvelar o universo infantil, apontando algumas características comuns de ser das crianças. Elas permanecem únicas em suas individualidades e diferenças. Então, a gente vê que a criança ela tem a sua particularidade, né? Aí embaixo a gente vai ver o educar. Eu não vou falar tudo, tá, meu povo? A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que frequentam indiscriminadamente elementos da cultura que enriquece o seu desenvolvimento e inserção social, tá? Então, a escola, o educar, ele cumpre o papel de socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças por meio de aprendizagem diversificada, realizadas em instituições de interação. Então, o educar, ele vem... ele vem como um socializador para a criança, juntamente com a educação, tá bom? Educar significa, portanto, propiciar, um pouco embaixo, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagem orientadas, de forma integrada, e que possa contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças ao conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Então, o educar significa o quê? Propiciar situações, tá? De cuidado, de brincadeiras, isso, tá bom? O cuidado. A base do cuidado a base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver. Página 68. O cuidado. No segundo parágrafo. Como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos. Então, o cuidar é compreender, ajudar o outro, tá? Então, quando você pega para ajudar o outro, exemplo, vocês numa sala de aula, vocês vão cuidar do outro, que são as crianças. E automaticamente elas vão cuidar de você. Porque a gente já viu que a Shirley já chegou com vários altos papos à escola. Então, ela tem uma semana? 2 dias.
2 dias. 2 dias. E ela já tem várias histórias para contar. Ela tem mais de um mês. Mais de um mês. Ela tem altas histórias para contar. Tá? Entendeu? Então, o cuidar quer dizer o quê? Você cuida da criança e automaticamente você recebe cuidados. Porque quando você chega em casa, não sei vocês, né? Quando trabalham na escola, eu tenho altos papos para contar. Primeira coisa que eu me pergunto, mãe, o que teve de lanche na sua escola? Porque ele fala dele, porque eu pergunto, como é que foi seu dia? Aí eu pergunto, filho, o Noah foi? Aí ele fala, foi. A Isabelle foi? Não foi, mãe, ela faltou. Então eu falo, quem faltou e quem não faltou para mim. E eu falo, ó, meu filho, na minha escola. Não, mãe, primeiro a minha escola. Aí ele fala, o que teve de lanche na sua escola? Aí ele fala, teve isso, teve aquilo, igual ontem. Ontem ele falou comigo que teve batata. Aí eu, batata? Eu logo remeti a batata, sal, né? Falei, batata? Aí ele, não, mãe, batata. Falei, batata? Que batata, menino? Eu lembrei. Aí eu falei assim, é batata doce? Aí ele, sim. Eu falei, mas o quê? Aí ficou, falei, teve suco? Aí ele, não, falei, teve vitamina? Aí eu falei, e o que teve de almoço? Aí ele, arroz, feijão e carninha. Eu falei, carninha de boi, de frango ou peixe? Aí ele, de frango. Falei, foi ensopado ou foi frito? Aí ele, foi assado, foi ensopado. Falei, muito bem. E eu tinha que falar. Tem a diferença, né, da anteriormente, né? Eu vi. Eu não queria saber de nada, não queria saber de nada. É isso Hoje aí. não, nós temos preocupação de saber como o nosso filho alimentou, o que ele se alimentou, o que ele comeu. Antigamente não tinha. Não tinha. E a escola manda um cardápio de água. Manda o cardápio. Não, Só que aí, às vezes, não bate o cardápio, né? Mas eles falam, tipo assim, hoje era batata doce. Só que não tinha batata doce, exemplo. Aí eles fazem quando tem a batata doce. Então, a ordem do cardápio pode ser trocada. Naquela época, às vezes, a gente levava as coisas para poder fazer as comidas, levava Isso aí. verdura. Então, automaticamente, quando a gente pergunta para a criança como ela está, como é que foi o final de semana dela, automaticamente ela também cuida de você, né? Porque ela te traz coisas diferentes do dia a dia dela. Porque além do cuidar, começar de casa, né, eles levam e nos retornam. É isso. É muito gratificante. É isso aí mesmo. E aí, na página 69, eu falei que eu não vou ler tudo, eu vou ler alguns pontos. Um cuidado lá embaixo, no meio da apostila. O cuidado precisa considerar principalmente as necessidades das crianças, tá? Que, quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Foi aqui que eu falei que, quando a criança ela pode chegar na sala de aula, te dar uma florzinha. Sim. É isso aí. Então, ela pode dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Então, ela pode não estar recebendo o carinho lá dentro de casa. Então, ela vai dar pistas. Ela não está recebendo carinho, ela vai ficar muito amorosa, ou ela vai chorar por qualquer coisa, tá? Cuidar lá embaixo. Para cuidar, é preciso, antes de tudo, estar comprometido com o outro, com a sua singularidade, ser solidário com as suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a construção de vínculo entre quem cuida e de quem é cuidado. Tá? Além da dimensão afetiva, é relacional do cuidado, é isso mesmo, né? Relacional. É preciso que o professor possa ajudar a criança a identificar suas necessidades e priorizá-las. Tá?
E aí, na página 70, nós vamos ver a rotina de cuidados que oferece oportunidades ricas para o desenvolvimento dos pequenos. A higiene a gente não precisa nem comentar muito, porque a higiene é o papel que vocês vão exercer na sala de aula. Trocar uma fralda, verificar se precisa dar banho, trocar uma roupinha, se caso só sujou a blusa, entende? Verificar se está com febre, porque isso não pode estar dentro da escola. Uma criança passando mal não pode ficar na escola, mas muitos pais não querem saber e depositam a criança lá na escola. Bom, e aí, lá embaixo, outro aspecto central nesse momento é o fato de favorece o estabelecimento de vínculos. Então, através da higiene, através de um trocar de fralda, através de dar um banho, você está fazendo o quê? Vínculos com a criança, né? Você está cuidando dela e ela está cuidando de você, né? Quando a criança observa o educador e vê que ele interage com ela, a criança percebe que existe na vida daquela... Não, peraí. A criança percebe que ela existe na vida daquela pessoa. Exemplo, você está dando um banho à criança, a criança ela brinca com você através do banho, ela tem um vínculo com você, ela tem uma confiança com você. Para os pequenos, esse laço significa estabilidade. Com o adulto de referência, o bebê não teme a ser abandonado, reconhece a linguagem e os gestos usados por essa pessoa e fica mais tranquilo. Tá? Aspecto ligado à higiene precisa ser notados para garantir a saúde de todos. O trocador, né? Então, quando vocês forem trocar a criança na escola, automaticamente passa um álcool. Ultimamente, a gente não está vendo álcool, mas na escola. Passa um paninho molhado para tirar a poeira, se tiver algum bichinho, já sai. E aí você troca a criança ali. Tá? Então, aqui na apostila fala álcool, só que hoje a gente não vê álcool mais. Aqui também fala sabão, água e sabão. Dependendo do trocador, se for aquele de mármore que tem, né? De granito, alguma coisa assim, é só jogar uma aguinha, um sabãozinho ali, jogar água e tira. Agora, se for aqueles trocadores de plástico, aí o sabão é complicado, porque a criança ela pode ter uma alergia ao sabão. Tá? Então, tem que ficar de olho nisso, em questão de alergias. Tá? Aqui fala também sobre cloro. Tem que ser evitados o cloro na sala de aula. Tá? Vocês não são responsáveis de limpar a sala, porque vai ter uma pessoa específica para isso. Tá? Outra coisa também fala aqui na apostila, a criança também tem que ter uma toalha ou um lençol individual da criança. Né? Dependendo, às vezes a criança manda, dependendo da escola, talvez escola pública, talvez particular, desculpa. Manda essas coisas. Mas dependendo da escola, não precisa disso, porque a criança não usa lençol para dormir. Né? Eles falam só um lençol e botam as crianças para dormir ali na escola pública. Bota para dormir, pronto, acabou. Tá? Não esqueçam de luvas. Vai trocar a criança de cocô. Luvas. Nunca troque sem a luva. Porque se você tiver uma feridinha aqui e aquele cocô, se a criança estiver com gastroenterite, é só trem, bate naquela unha, naquele dedo seu bichado, vai virar um trem feio. Então, não esqueçam das luvas, tá? Eu estou falando porque eu sei que na pressa, né? A criança, exemplo, a criança vomitou aqui, vomitou ali. Você não... A única coisa que você quer tirar a criança dentro da sala. Então, tire a criança da sala e pede a luva para calçar. Não faça nada sem as luvas, porque é a proteção que vocês vão ter. Tá? Xixi, a mesma coisa. Mas é só xixi, professor, mas não é pode. Você tem que usar muito. Aí, ó. Ela não está usando nada disso. Você não vai usar isso, não? É necessário ter luva. Eu acabei de dizer, vai falar um pouco. É mesmo? Não, Por quê? infelizmente as crianças comem.
Luva. Quem dá luva para os profissionais para a criança? Lá na escola tem. Mas a criança é escola que linha? É só. É criança. As públicas pode ser que não tenha mesmo, eu acho. Mas, na verdade, tem que ter isso, porque você vai tratar diretamente com a criança. Se você for cuidador da sala, automaticamente a escola tem que disponibilizar a luva para você. Porque, imagina, se você pega uma criança, não tem na escola. Você leu o contrato da escola? Não tem. Contrato, você sabe que o homem não pagou R$1.300 hoje. Só? Eu tava falando pra ele aqui, ó, tchau. Falei tchau. Se eu não der tchau, eu vou ir lá com o advogado. Então, tchau. Tchau. Não quero nem experiência que eu ia ter, nem isso eu quero. Esse vai pro melhor. Tchau, tchau. Mas aí, foi esse o acordo do salário? Não, foi R$1.500, 210 de passagem e 199 de alimentação. Eu passei o mês inteirinho levando comida, eu não dou um café, que você toma desse tamanho aqui durante o dia inteiro. E tem que levar a minha marmitinha de casa, tem 15 pessoas para esquentar comida durante 1 hora, então você perde 30 minutos esquentando comida numa fila, que é um depósito de fruta, não é um lugar para as pessoas comerem, e aí tem a mesa lá fora, que é uma mesa para criança, com caixa de comida para a gente levar para a sala, então você come desse jeito. A situação é essa. A mensalidade eu nem imagino tanto que eles fazem lá. Então, cara. Ah, não, você vai conseguir coisa melhor. Agora, brigar um com o outro. Não, Quero algo que eu deixei lá, para as crianças com quem eu fiquei, foi muito mais valioso. Agora, nunca, nem para ser higiene direito tem, mas eu nunca. Nossa, é particular. Mas uma pergunta. Ontem eu estava com um papel rodando em 3 banheiros, um monte de papel. Aí chegou, hoje que eu vi que chegou. Mas não tinha passado. Hoje nós estamos aqui em busca de além do conhecimento, no meu caso, e do salário, que é Ninguém vai muito claro que não. Né? Mas não tem luva. Nossa, eu fiquei chocada com o trabalho dela. Desde o primeiro dia que ela falou bem assim, não pode abraçar. não pode abraçar. Gente, eu fiquei chocada. Mas eu abracei. Quem indica? Coleguinha do trabalho. Indica, só me diga. Diretora, está precisando de gente? Eu vou com a colega lá na escola. Mas ali, você viu ali na e o quadro ali, na carteira, nossa! Ali onde no painel, no painel. depois não coisa por conta disso, não. Eu tô falando que na hora que mandou falar, meu marido falou assim, que não era R$1.500. Mas você não reclamou, não? Tchau. Não vou. Não, não vale a pena não. Não vou. Eu vou só pra falar. Sabe por quê? Eu ia dar luva para limpar o menino, vai lá me dar INSS. Eu duvido que eu eu vou, ou eu vou para o advogado. Não, deixa quieto. Tá lá? Sei, mas... Não, vai. Isso não vou pensar, não. Seu conhecimento foi... É isso. Conhecimento, aprendizado... Então vamos voltar para a mochila. Rotina de cuidado. Fica assim, não, você vai ser outro patamar. Mas você pode ter certeza que alguém vai cobrar isso dele. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque não é só uma criança, tem várias crianças. Entende? Então, alguém, pai, que é amoroso, que gosta de abraçar o filho, vai cobrar isso. Entende? Então, enfim, não vou mudar de assunto. Todo final de troca de criança, tem que fazer o quê? Higienizar as mãos, por favor. Tá? Esse ritual de lavar as mãos é outro aspecto que precisa ser trabalhado desde cedo. Porque, automaticamente, a criança é curiosa, ela se espelha no adulto, então, automaticamente, quando ela vê o adulto lavando a mão, ela vai querer fazer o quê?
lavar a mão também. Tá? Então, todas as vezes que for fazer refeição, lavem as mãos. Ou passe álcool, se tiver na escola. Tá? Outra coisa aqui também. Antes das refeições, após brincadeira no parque, né? Pia na altura dos pequenos, né? Não pode ter pia grande como se fosse pia de adulto, porque a criança não alcança. Bracinho, perninha curta ainda. Então, tem que ser tudo no baixo, o vaso, a pia, tem que ser tudo no tamanho deles. Por mais que os pititiquinhos não conseguem andar, coloquem eles em pé e tentem lavar a mão. Joguem a água na mãozinha deles para eles lavar a mão. Porque é assim que eles vão aprender a lavar a mão. Beleza? Atrás, 71. Todos esses cuidados valem para outras situações voltadas para a higiene, como a limpeza do nariz, o banho, e que precisa receber atenção especial quando a sua posição dentro da agenda. Não, peraí. Que precisa receber atenção especial quanto à sua posição dentro da agenda. Também está. A rotina colabora para que a criança organize e compreenda o seu dia. O banho, se dado sempre no mesmo horário, contribui para que ela antecipe a atividade seguinte, ou lembre que é quase a hora de ir embora. Além disso, esses cuidados estimulam a formação desses hábitos desde cedo. Algumas dicas de higiene com as crianças. Converse com a criança. Peça licença quando você for trocar a roupa dela ou for trocar a fralda dela. Porque você está mexendo nas partes íntimas dela. Então, nada mais justo, meu amor, vamos trocar a fraldinha? A tia precisa trocar sua fralda para não te assar, para não fazer dodói em você. Então, licença, a tia vai tirar a sua fralda para colocar uma limpa. A mesma coisa que eu criança. É isso aí. Porque a criança ela vai depositar em você. Se ela tem um olhar, se tem a para de olhar e tudo mais, que a gente já estudou, ela vai deixar você trocar tranquilamente, vai até te ajudar. Né? Então, até para os maiores, eu peço licença todas as vezes que eles vão lá no banheiro e a tia abaixa a calça dele, eu falo, licença, a tia vai baixar seu short, tá? Eu vou lá e abaixo. Porque para a criança chegar lá na casa dele e falar assim, mãe, a tia pegou no... A tia fica como? Com o pescoço lá fora. Né? Então, tem que explicar. Ó, licença, a tia vai baixar sua bermuda. Ó, licença, a tia vai tirar sua blusa. Tá? Porque é dele, o corpo é dele. Como tem mães que falam assim, ó, não deixa ninguém tocar no seu corpo, a não ser a mamãe e o papai. Eu já tive criança assim na escola. A gente não podia nem encostar nela, porque ela achava que a gente estava tocando errado. E aí a gente falou assim, então, mãe, conversa com ele, porque ele não está deixando a gente trocar fralda. Converse com ele, porque ele não está deixando a gente fazer isso. E aí a mãe começou a conversar. E aí um belo dia a gente falou assim, meu filho, vamos trocar fralda? Licença. Aí ele deixou, de boa. Falei, não, está fazendo efeito a conversa. Então, é uma troca de favores ali na escola. Outra coisa, permita que ela auxilie você. Segura para a gente aqui a fralda. Ó, segura aqui a fraldinha para a gente lavar o bumbum. Tá? Limpe o trocador, como eu já falei. Lave as mãos, né? Permita que tentem soar o nariz sozinho. Se necessário, ensine-os a dobrar papel e a soprar de um lado de cada vez. Tá? Vai lá. Durante o tempo todo, é importante estabelecer um diálogo, fazer brincadeira, ser carinhoso e evitar movimentos bruscos. Porque se ele vê um movimento brusco, ele vai ficar assustado. Né? Na alimentação, o horário reservado para alimentação é cheio de aprendizagem. E lá embaixo, algumas dicas de alimentação com as crianças. Permita que a criança tente comer sozinha, porque eles vão ter a independência.
auxilie utilizando outra colher, né? Claro que na escola particular, nós não vamos ter alguém assim, com prato aqui, a criança coloca comida ali, você coloca a comida na colher da criança. Não, não é assim. Você pega na mão da criança, coloca a comida e deixa ali do lado para ela mesma colocar na boca. Vai ter criança que vai precisar de ajuda? Vai ter criança que vai precisar de ajuda. Mas aí ela vendo a outra criança, você vai incentivando ela a comer sozinha, tá? E aí você não precisa mais auxiliar ela na comida. Caso elas rejeitem alguma comida, ofereça alternativas, como os alimentos separados ou uma receita diferente. Na pública não existe isso, tá? Uma segunda opção, tá? Ou é aquela, ou é não. Ou você vai ficar com fome. Ou é ou não é? É. O que pode ter, igual eu falei, tem batata doce e uma vitamina. Criança que não come batata doce vai tomar vitamina. Se não toma vitamina, vai ficar com fome. Tá. Mas ali tem duas opções. No almoço, a mesma coisa. Tá? Então, particularmente lá na escola do Heitor, eles falaram na reunião dos pais, né? Na primeira reunião para conhecer a pedagoga e a diretora. Elas viraram para a gente e falaram assim, então, sobre a alimentação, vamos dizer um exemplo que é arroz, feijão, carne moída e salada. A criança só come arroz e feijão. Então, ela quer repetição, a gente não vai jogar a carne e a salada fora. A gente vai manter no prato e vai colocar o arroz e feijão. Até também para incentivar ele a voltar a comer. Para olhar o prato dele colorido e tentar comer, porque o coleguinha também está comendo tudo. Né? Então, algumas escolas fazem isso. Outras escolas não fazem. Joga fora e coloca a comida que ele quer. Tá? Prefira pratos de vidros, pois os de plástico acumulam sujeira. Antigamente, na minha época de escola, era aquele azul. Meu tempo também. Era o azul. Azul igual a cadeira. E aí era xícara também. Quantas e quantas bactérias nós tomamos? Aquela caneca de plástico. Aquela caneca de plástico. E ninguém tinha a sua própria. Lavava tudo misturado, na hora. Passava assim na água. Não, você merendava. Não estou falando das bactérias que eu comi anteriormente, fez muito bem. Eu estou com 51. Sim, mas não me fez mal. Não me fez mal, mas o que tinha de bactéria naqueles copos que não era lavado, imagina. Eu coloco 50, 60 copos. Só acho que deve ter o sabão ali na água, jogar ali. É isso aí. É isso aí. Era isso aí. E hoje a OMS, que é negócio de saúde, né? Elas viram que acumula sujeira. Entende? E agora trocaram pelo de vidro. Agora é xícara de vidro. Mas é uma norma? Não pode ter mais nada de plástico. Meu Deus, a escola era de plástico. Na escola onde eu trabalhava. Pediram para lavar, porque a tia auxiliar que lava. Minha nossa. Era uma pia que a tia lava o pano do chão e eu passava água. Ah, não, para. Que Aí não o é que eu escola, fazia? não, Eu pegava para. detergente de casa, pregava os copos que eu tinha no. Agora você tá com. Ai, denuncia essa É escola. particular. Perdoa. Não vou mexer com isso. Não, faço Tem bem. gente com dinheiro lá. Ah, os bichinhos estão lá. Eles são, os pais deles são advogados, são donos do quê? Imagina. Ai, que horror. Ai, que nojo. Ah, Pensei que era mais. Porque a gente olha particular, eu não sabia que era norma. Um negócio bem organizado, bem censurado, né? As fotos são maravilhosas. Ah, Se você pegaram no computador, gente, na escola, os pais não sabem esperar o nome da escola. Eles vão. só bota ali na porta das crianças e tchau, meu filho. Não, e quando tem. Eu tenho exemplo. Uma irmã minha. Eu tenho exemplo, quando eu trabalhei em escola particular, no lugar da minha irmã Nenê, ela me colocou lá, porque eu estava começando a pedagogia. Quando tinha visita nas escolas,
a diretora, a pedagoga passava, ó, hoje nós temos visita. E o que a gente tinha que fazer? Todo mundo bonitinho, todo mundo arrumadinho. Não precisava nem escovar dente, não. A gente tinha que colocar todas as crianças em roda. Colocava os brinquedinhos ali, a gente ficava, nossa, fazendo assim. Grita, mostra todo mundo, você aqui, ó. Do lado se soltar, é igual estar na família, O povo não tem pra cozinha, não? a cozinha fica fechada. Olha, eu acho que crianças atípicas, se não for individual, na creche é o de Paranauê tudo mesmo, porque ali não tem diagnóstico ainda. Então, é um lugar que os meninos vão quebrar tudo. Só lá na escola vai ter diagnóstico. 4 anos. Não é até. particular, minha filha, tratar todo mundo igual. Não Tem existe 4 anos? creche. Não, creche até 4 Ah, anos. sim. A maioria das crianças não tem diagnóstico. É só assim, o dá para estar na cara. Aham. E aí, é isso. Eu estou falando, assim, de experiência própria. E aí, quando a gente falava, quando ela passou, ó, tem visita. A gente ficava uma noite, mexe aqui, coloca as mochilas tudo arrumadinho, o chinelinho tudo lá fora, e mais não sei o que, mais não sei o que, chega todo mundo, coloca a criança com roupinha no nosso lixo, deixava assim. Meu Deus. Quando falava assim, olha, gente, que eu não vou ter amor. Aí aquilo já foi me deixou nervosa, porque, tipo, você estava tentando fazer a criança dormir, acorda. Por isso que meu filho está dormindo em casa, minha filha está deixando ele dormir fora de horário. Presta atenção. E aí falava assim, na hora de dormir, gente, depois do almoço, eles sempre dormiam, porque eles ficavam integral. Falava assim, visita, gente. Olha, a criança estava dormindo. Mas na hora de fazer o filho dormir, Olha, gente, passa perto. Eu tô vendo lá, Você não pode ver o bebê de uma criança comigo. porque a criança ela não vai para a escola para dormir. Ela vai para brincar, o pai está pagando, ela vai ficar dormindo de dia. E os professores querem passar de nada dormir. É claro. eles querem o menino cansado para deixar eles dormir à noite. Então, eu sei, eu passei por isso. De tipo, da tia da limpeza, de dar banho, faltar, eu ter que ir para o banho da mãe em 14, 15 crianças. Não Você é vai minha dar um pouco para o função. carnaval. Tipo, Não é minha função. É? Entende? Um monte. faltou, porque é o caso do carnaval. Aí a maioria não vem contrato fixo ainda. Tem pouco trabalho, né? E você Então- foi linda e bela. Mas, em nome de Jesus, Ah, aquele que perdeu meu dinheiro tem medo. Responsabilidade. só vamos. Ganha pouco, mas é medo. E aí, deixa o ambiente parecido com situações de almoço de adultos, colocando toalhas e objetos que costumam ser usados em sobremesa. Exemplo. Mal aquela criança tem comida dentro de casa, tem uma mesa dentro de casa. Vai fazer o quê? Lá na escola? Vai forrar a toalha bonita? Para quê? Então, né, mais fácil você para trazer a criança para a hora da refeição, que é uma coisa saudável, querendo ou não falar, mas almoço, janta, é uma coisa saudável, a comida tudo é essencial. Então, é melhor muito menos você falar sobre a importância da comida do que você ficar forrando toalha. Né? Tá. Menina! Tá fazendo errado. Olha, eu não amo. Câncer. Todo lado errado. Quem fala isso? E você faz o quê? Conserte, coloca do seu jeito. Eu falava assim, ó. Não, Agora conserta. Ah, vai dormir. Olha, eu vou falar do meu filho. Agora eu vou falar no meu. Deixa ela falar do filho dela. Ela Outro quer trabalhar. dia, não, outro dia foi a Bruna de Patrocínio, né? Que tem um dia da semana que é ele. Tem Quem é 23 a anos. sua filha? Dois. Tem Os 23. dois? Aí ele estava arrumando a cozinha e botou tem um lugar de colocar um talher para secar. Ele colocou. Aí eu cheguei e coloquei uma colher e ele falou assim: eu não uso mais cozinha.
E falei, por quê? Porque colher é aqui, garfo é aqui. Aí eu fiz isso aí. Falei, pode arrumar. E aquele jeito Você vai no susto que ele faz, então. ele ficou sem como. Ficou do jeito dele. Tinha. Ah, que é isso? Mas Mas eu não, ele não tinha diagnóstico. Ah, tá. Então tá perto lá. Agora, Não, é porque eles são assim, hoje você consegue entender. é bom entender o que ele faz. Ele tem dia dele assinar, dia dele, depois eu chego lá e a gente... É isso aí. Mas para ele estar tudo ok, você mexer, porque tem alguns que não Não, podem. é qual grau do... Ah, é tranquilo. Mas caraca, você é guerreiro, dois autistas. E sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Eles foram diagnosticados na casa dele. depois da... Quantos Caraca. anos? Eles têm? É. Quando você descobriu, já estava tudo, rapaz. Depois, nossa, Tem 2 anos. E como é porque eles pararam na vida social. A vida social deles está becada. Não consegue namorar, não consegue dirigir, sai do município, vai para o outro, não sabe onde está. Eles não têm noção geoespacial. Aí pega o ônibus para ir, não sabe como é que volta. é mesmo. Mas hoje eles trabalham ou não trabalham? Meu filho trabalha porque ele tem hiperfoco em coisa de computador e se virou na vida mista. Tem faculdade e faz. Que bom. E trabalha online, né? Aí obrigaram ele a ir 2 vezes na empresa, ele vai, porque pagaram mais. Então, eles nós vamos ver que se virar aí. E ela, minha filha formou em psicologia, mas ela tem. Eu não sei o nome das coisas, não. E quando fica com. IB. Déficit de atenção. Não, a pessoa trabalha, ela faz 3 atendimentos. Aí ela fica extremamente cansada, fora do normal. Short dólar, ela chamou. Tentar Tem os nomes mais difíceis de entender. Aí ela fica extremamente cansada, no outro dia ela não consegue atender ninguém, mas ela consegue sobreviver. Então eles levam Tá ótimo. a vida dele tá Conseguiu ótimo. Mesmo olhar de vocês, os dois mas quando a gente não sabia, a gente forçava ele. E aí, por exemplo, a gente vai à igreja de manhã e de noite. A gente é obrigada a dizer de manhã e de noite. Aí a minha filha de noite, ela estava extremamente cansada por causa das músicas, da bateria. Aí ela estava assim na igreja. Aí na segunda-feira ela não queria fazer nada. Aí, porque ela estava extremamente cansada. Aí depois ela falou, hoje, ela vai na igreja hoje, manhã, hoje de noite. Ninguém obriga ela a fazer nada. Aí, sim. Quando a gente sabe o problema, a gente consegue ver melhor, amplia melhor nosso olhar. Hoje ela sabe como lidar com os dois. E são totalmente diferentes um do outro. A gente sempre teve que levar em todos os lugares. Sério. E não entendia, a gente chamava ele de burro, né, gente? Porque como que o pai tirou carteira até hoje? E eles têm uma irmã mais velha, que assim que ela fez 18 anos, ela tirou carteira. Ah, E é? passou de primeiro. Tem 3, então. Tem. Aí os outros, eles foram passando. Chegou a fase de tirar carteira, não tinha carteira. Porque para eles é pegar um carro, dirigir, eles vai lá no carro. Meu Deus, vai. É fácil. E aí, mas ainda bem que existem tratamentos, né? Tem tratamentos que melhorem essa situação de socialização na rua. Ele vai nunca namorou. Não, eu não posso com mulher nenhuma. Nós somos evangélicos, então aprenderam a ser homem e mulher. Mas ele não namora, ele não suporta. Ela também não? Ela namora, porque o rapaz implorou para namorar ela no ensino médio. Que amava demais ela, ele ajoelhou, ele te amo. Aí ela começou um relacionamento, mas vai casar. Mas não é fácil. Menina. Então, assim, brecou nessa parte, entendeu? Vida social, trabalhar. Nesse tratamento. E fazem terapia, tomam medicação. Que bom. É bom ouvir relatos assim, porque às vezes a gente fala assim, não, autista não consegue fazer nada. Consegue, gente. É uma criança comum, como qualquer outra, vai ter as limitações dele, eles têm as limitações dele. E a gente, como profissional da escola, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar e ajudar na limitação dele.
não forçar, né? E isso é legal da gente ouvir, porque antigamente a gente vê que as crianças com deficiência não eram bem vistas. Então, hoje nós vemos crianças autistas, meninos autistas, fazendo o que Vivem a vida. normal. Muitas vezes tem uns que vivem bem melhor do que muitos que não são diagnosticados, não têm conhecimento. Olha, gente, deixa eu terminar. Ó, mas aí converse com a importância de provar alimentos, tá? Falar com eles que é importante eles comer, tipo, come cenoura porque seu cabelo vai ficar grande, come, vai ficar pele de pêssego, enfim, né? Muitas vezes, quando notam que um colega comeu aquilo que recusaram, eles decidem a comer, né? A experimentar, e tá tudo bem. Para os que têm mais de 2 anos, organize o self-service. Claro que isso não acontece na escola, tá? A hora do sono, né? Um dia de creche pode ser bem cansativo, né? Porque tem a rotina da entrada, faz a rotina, brinca, depois faz a atividade, depois brinca, vai para o parquinho, faz educação física, faz não sei o quê. A criança fica cansada, né? Então, é importante você preparar um ambiente para eles. Na escola pública, normalmente, algumas escolas botam para dormir depois do almoço, ou depois da janta, um pouquinho depois da janta. Eu estou falando dos bebês, tá? Dos pequenininhos. Porque realmente eles não aguentam. Os bebês eles não aguentam ficar o dia inteiro acordado com os olhos butucados, não conseguem. Então, eles têm que tirar um tempinho para pelo menos uns 20 minutos de sono, né? Para recarregar a bateria, pelo menos, né, 50% ali, e aí ele continuar elétrico na casa dele, não na escola, por favor. E aí preparar um ambiente. Lá na escola, a gente coloca a sala de 1 ano de tatame. Então, a gente forma um lençolzinho ali e bota eles deitadinhos. Tem escola que tem caminha, tem outra escola que tem um bercinho, tem escola que tem cadeirinha, e aí vai para cada escola, tá? Então, é importante você deixar um ambiente assim, certinho para eles entenderem, porque todos os dias, depois do almoço, eles já vão entrar, lavar a boquinha, tomar água e vão deitar. Entende? Isso aí se chama rotina, tá? Se você fizer isso todo dia com eles. Que mais? Algumas dicas de sono. Reserve um horário fixo, use lençóis individuais, né? Acalme os bebês conversando baixinho, utilize berços apenas para a criança se mover, que se move muito durante o sono. Tem escola que tem berço, mas tem escola que não tem berço, tá? E aí a gente vai ver o brincar, né? A brincadeira, não. Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar, é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, seja elas mais voltadas às brincadeiras ou aprendizagens. A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com aquilo que é o não brincar. Então, a brincadeira, quando a gente fala brincar, a criança também se desenvolve através de brincar, como eu já falei isso aqui várias vezes, né? Se você pegar um jogo com intuição dele aprender alguma coisa, você pode fazer aquela brincadeira. Por exemplo, você pode pegar 2 pecinhas de montar iguais, vou desenhar aqui. Pega a pecinha de montar, 2 iguais. E aí você encaixa ela aqui. Mais ou menos assim, certo? Você encaixa. Aqui você coloca um desenho de uma flor. E aí você corta aqui no meio. E aí você faz vários desenhos. E aí a criança é como se fosse um jogo da memória. A criança tem que achar uma parte da flor e tentar achar a outra parte da flor e encaixar. Tá? Isso também é um jeito de brincar com intuição. Eu quero que eles aprendam as cores. Você vai colocar as cores. Eu vou colocar o objeto, vou colocar o alfabeto, o nome dele. Tá? E aí vai de você. Isso é brincar com intuição. E tem o brincar
vai deixar a criança livre para você observar. Eu quero observar a turma. Exemplo, começou um ano, você não conhece a turma, né? As crianças. Então, vamos deixar eles brincando aí, para você observar como é que eles brincam. Porque é daí do brincar, olhando, observando, que você vai ver que vai ter criança que não consegue encaixar pecinha, que vai ter criança que não quer brincar com as outras crianças, quer brincar sozinho. Vai ter criança que vai pegar só a cor vermelha. Vai ter criança que vai pegar a pecinha e vai tacar na cabeça da outra criança. Então, tudo isso aí é observação, né? Você vai estar observando eles brincar. Isso também é importante. Porque você fala assim, opa, essas pecinhas não deu certo, vamos colocar outro brinquedo. Junta as pecinhas e coloca outro brinquedo. Ah, esse brinquedo deu certo, todo mundo gostou, beleza. Então, incentiva aquela brincadeira que eles gostaram. Tá bom? Eu não vou ler tudo, não, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom. É no final desse livro aqui que a gente vai dar a prova. Sim, senhora. Lê aí, por favor. O que você quer da prova, menino? Não, é para você ler. Gente. Se você não, tá vendo? Não dá pra ver a prova. Para você, 3. Não, tá não. É uma, né? Uma frente e verso. Não. Só 5 capítulos. 2. Diminuiu, tá? Frente e verso. Se perguntas. Nossa, pra lembrar. Aí eu quero vir nesse. Vai, gente. Ó, A prova aí, gente. semana que vem nós vamos ver espaço físico e recursos de materiais. Quando a gente fala sobre o espaço físico, é onde é a nossa escola, tá? E os recursos materiais é tudo aquilo que eu quero proporcionar para as crianças. Brinquedo, papel, tesoura, nananana. Beleza? Alguma dúvida, gente, dessa matéria? Tô vendo. Tá pegando sono aí. Oxi. Hoje ela tá mesmo. Eu sei que ela dormindo. É mesmo, gente? Dormindo. Eu entendo. Você é feito do menino. Nossa, Chegando olho até lugar do menino. deixa eu dar. Todo mundo recebeu? Recebeu? Recebeu. Tá bom. E aí, não esqueça meu feijão tropeiro. Ó, Meu! Fazer a colinha pra gente. Feijão tropeiro. Não, a igualdade é que ela vai para mim. Não, na verdade, não é igualdade, é equidade, porque ela é a professora. Então, porque ela fica mais tempo na escola. eu tô querendo também, olha lá. Eu quero. Olha daqui, que é? Ô, Senhor. Gente, eu já tava torreiro. Licença. Não, tô brincando com a pessoa. A gente aqui quase se debatendo para não tropeiro. Ela que foi, gente. O que é, professora? Vocês estão aí? Maravilhoso, gente, o tropeiro dela, tá? Top. Maravilhoso. Olha pra você que não tinha todos o quê? Todos os ingredientes que vai, o pessoal vai já. Ah, não, mas tava Ah, mas ele não maravilhoso. tinha nem. Você não achou esse número de bacon, mais? Achei, peguei pra mim e deixei ela sem. Eu tinha bastante torredinho. Deixei 2 pra você, tá bom? Vou deixar 2 pra ela. Foi deixado com bom coração. Tá vendo? Agora o café, eu tive que buscar. Esse vestidinho não, gente. Menina. Peraí, gente, ela não vai vir mais com esse vestidinho.
gente, tirando foto aqui. O que você quer, filha? Mas não você responder, ó. R$10. Eu saio mais mas não. Agora eu quero. Peraí, eu acho que hoje também. Eu tô querendo agora, né? Mas aqui, ó. Mas, Olha lá, vai. Aí não. Eu não. Não, olha aqui, agora já vai deixar na favorecer a pessoa. É o vestidinho que ela quer. ô, meu filho, você sabe que ela não? Pelo amor de Jesus. Tira aqui, pra nós. Não. Peraí, nossa, o vestidinho ela vai vir com ele pra cá. Mas vai ficar do lado. Mas não vai agarrar você. Abaixa aqui, Porque senão o vestido não vai sair, não. Vai fazer na minha mesa. Deixa eu ver se tá bom. Então, A Clara, meu Deus, mexe, tá? Pra dar assim na foto. Bora, gente. Ah, são tudo doido. Tchau, meninas. Tchau. Até segunda. Ó, até Segunda. segunda, gente. É terça. Até. para meu amor.
Parece um pouco mais que mais. Não, possível. A sua vida está grávida.